O que a gente vai falar agora é justamente das características, das novidades, do que a gente está chamando aí de Nova Oi. Não que o velho é ruim, né? Tanto é que o velho ainda continua em algumas áreas um pouco mais. Mas é que é nova, é novidade, né? E tem muita coisa boa. E a gente está vivendo uma época de pré-copa, né? Ou seja, alô? A gente está vivendo uma época de pré-copa, ou seja, é um período que antecede a Copa, então o assunto é futebol, é Neymar, é sucesso, é Brasil, é Argentina, né? Então a gente fez aqui uma analogia, nessa apresentação fez uma analogia com relação ao futebol. Aliás, né, o tema da nossa reunião aqui está sendo bola na rede. E como a gente vai sair daqui e vai multiplicar essas informações, esses processos, né, esse conhecimento, a ideia é, pelo menos até a Copa, a gente manter esse tema, né? Então a gente usar nas nossas reuniões de multiplicação, junto aos lojistas, manter o clima de Copa do Mundo, o clima de vitória, o clima de sucesso, né? E também o tema bola na rede, correto? Bem, vamos lá. Então é esse clima aí de Copa do Mundo que a gente vai tocar o nosso bate-papo e os próximos eventos junto aos lojistas também, né? Pensando na vitória, pensando no início lá dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados, onde tudo começa. Só que antes disso, tem uma enorme lição de casa para fazer, que é vender, 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 correto? Muito bem, mas antes de falar de futebol, vou falar um pouquinho de algumas coisas importantes do futebol, né? Primeiro é o campo, o estádio e a bola, né? Falar nisso, a bola já veio, Tati? Cadê a Tati? Está por aí ou não? Está chegando a bola, né? Tá bom.
Então, campo, estádio e a bola, né? São fundamentais para o sucesso aí. A chuteira é importante ou não? Chuteira também é importante, né? E cada um tem uma tecnologia, né? Hoje a bola é impermeável, não flutua, não desvia. A chuteira tem travas especiais, né? Ou seja, nem sempre foi assim. Então também é alguma coisa que foi evoluindo ao longo do tempo, né? E na área de televisão não é muito diferente disso, né? Nós tínhamos lá o analógico, né? E do analógico a gente chega ao máximo do digital, que é o HD e é a interatividade, correto? Então o que está acontecendo é justamente isso. Quando a gente começou a banda C lá 25 anos atrás ou mais, era tipicamente analógico, né? Hoje na banda C, chegou uma hora que a banda C cruzou com o mercado de televisão por assinatura, começou lá o sinal digital em 96 com o DirecTV, com o Sky, e a coisa só tem melhorado, né? E partindo aí para o máximo em tecnologia e máximo em interatividade, juntando com a internet, uma série de coisas nesse sentido. Então, no futebol as coisas avançam, né? A televisão está cada vez mais dentro do futebol, e no nosso serviço de televisão, as coisas também estão cada vez melhor, cada vez mais desenvolvido, cada vez de maior qualidade, né? Muito bem, com isso então, e o que a Oi, né, está trazendo para garantir essa qualidade, garantir essa tecnologia, né? Principalmente satélite, né? Já foi falado aqui, mas é uma coisa de muito valor, de muita importância no processo, né? Por que a gente não punha mais Globo no satélite Amazonas? Por que a Oi não punha mais canais ainda no satélite Amazonas? Porque, de uma forma geral, havia principalmente uma limitação de capacidade de canais, né? Então, se ela quisesse ser a melhor, se ela quisesse buscar a liderança como ela prometera, e a gente está buscando isso, tinha que ter também satélite novo. Então, o satélite está aí, né? É o chamado SES6, o Cavião já falou aí, fica muito próximo do satélite Intelsat da Sky. A Sky fica a 43 graus, esse fica a 40,5. Né? E não é só satélite, é um negócio muito importante, que é o chamado head-end, né? O que é head-end? São as grandes antenas que pegam sinais de diferentes satélites, que pegam os diferentes canais e jogam, através de uma antena parruda, de uma antena muito grande, joga o sinal principal para o satélite SES6, né? Tem todo um sistema de redundância, né? Então garante mais autonomia, mais segurança e novas funcionalidades. Por exemplo, nós não tínhamos no Amazonas, nós não tínhamos canais em pay-per-view, né? Vamos ter aqui os canais em pay-per-view, né? Alguns serviços entrarão até julho, né? Mas cada dia que passa vão ter mais novidades. Nós não tínhamos serviços de vídeo on demand, vamos ter os serviços para baixar, né, os filmes, particularmente, e ter cada um dos filmes específicos. Enfim, tem muita coisa boa, né? Ali, o mosaico, né? Nós não tínhamos o mosaico, está aí o mosaico, garantido o mosaico aí no canal 31. Esse canal que vocês estão vendo aí é o famoso canal 31, né? Que é o mosaico. A partir dele, se você buscar o ponteiro lá, você vai buscar o grupo de canais que é de interesse da gente, né? Então, tudo isso faz o quê? Garante mais tecnologia, mais qualidade para o assinante, né? Lá na ponta. Com relação ao satélite, vale a pena a gente frisar essas duas questões aqui. O Amazonas hoje ele trabalha com 13 transponders, né? Então, se você fazer aí uma conta média aí de 15 canais por transponder, você tem a capacidade média aí de cada satélite. E o satélite novo com 28 transponders. É a totalidade dos transponders para a América do Sul, né? O satélite tem outros transponders, inclusive em banda C, mas os que estão voltando o sinal para a América do Sul são o total de 28, e a Oi está ocupando esses 28 satélites. A gente pode dizer que é um satélite da Oi exclusivamente nesse sentido, né? O que mais? O Gustavo comentou, e também é um lance importante, né? Primeiro operador aí que coloca
o logo dela, a marca dela no foguete, né? No foguete que leva o satélite lá para cima. Isso aconteceu mais ou menos no meio do ano passado, né? E foi destaque na mídia aí, nacional e internacional, né? Saiu em várias revistas, saiu na televisão, e a partir daquele momento que a gente começou a enxergar, né, uma nova Oi. Em novembro a gente fez uma reunião aqui com muitos de vocês, já adiantamos uma série de novidades, né? Para quê? Para se preparar, né, para o que estava por vir. E está aí, o fato aconteceu, né? As coisas já estão funcionando, e a gente tem uma data marcada aí para soltar os primeiros fogos, que é 10 de abril, correto? O que mais? E o que nós temos falado? Que o que é mais importante? Qual é o nosso produto? Nosso produto é programação, né? Então vamos começar com o que tem de mais importante. Então o que tem de novo, né? No Amazonas a gente conhecia muito o pacote Oi TV+, HD, não é isso? Oi TV+, e aqui a gente começa com um pacote, um plano Start HD, né? Start, o nome está falando, fase de guardar é o plano de início, né? E esse plano alinhado com toda a política da Oi, ele custa R$ 29,00 por mês, correto? Ou seja, menos de R$ 1 por dia, né? Esse conceito, né? Se vocês forem analisar, se você Nordeste, por exemplo, você vai ver um outdoor, você vai ver isso a partir de R$ 29,90. Aliás, nessa época de Copa, todos os produtos da Oi estão nesse preço de início, R$ 29,00 por mês, correto? Então, no nosso projeto, no nosso canal, o plano Start, né, ele também é R$ 29,90. E, diferente de outros planos, né, ele vai estar por 13 meses nesse valor, né? Então, é justamente o período de rebate, né? Então, 13 meses nesse projeto, tendo um desconto aí de R$ 30,00, né? Então, qual é o preço? R$ 59,90 menos 30, dá esse preço que é R$ 29,90 aí. E um pacote com mais de 100 canais, né? Quando a gente fala mais de 100 canais, nós estamos falando justamente de todos esses pacotes aqui. Então, um plano Start, né? Nenhum plano da concorrência de início tem canal em HD. No caso da Oi, a gente tem 12 canais em HD. Observa, vamos pensar no esporte, por exemplo. Sport TV 2, né? Está aqui presente nesse plano, né? Globo News, esses 4 canais aqui, que são os 4 canais de filmes mais assistidos, está então em HD no Start. Então a gente tem que valorizar muito esse pacote, principalmente pela composição e pelo preço, né? Continua canais em SD, tem todos os canais abertos, correto? Todos os canais abertos, mais de 30 canais no geral, 32 canais de áudio, correto? E 24 canais de rádio, correto? E Globo, né? Globo em HD, cadê a Globo aqui? Não está aqui? Globo em HD, nas regiões liberadas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Globo em HD, SBT em HD, Record em HD e Bandeirantes em HD, correto? Então, os 4 canais em HD, mas também a Globo, tá? Eu vou avançar um pouquinho, daqui a pouco eu abro para perguntas, tá? Esse assunto é importante. A gente vai abrir sim, pode ficar tranquilo. Mas a gente não vai ficar só no Start, né? Então, vai ter também os outros pacotes. Então, o nome passa a ser Mix e Total. Então, no Amazonas, nós tínhamos o Oi TV+, o Oi TV Mega, né? Aqui a gente tem o Oi TV, o Start, o Mix e o Total, correto? E o Mix, ele começa com R$ 49,90 por 13 meses, né? Então, por 13 meses, R$ 49,90. Depois, no 14º mês, você soma R$ 30,00, R$ 79,90, correto? R$ 79,90.
tá? A gente vai ter um momento, gente, onde a gente vai entrar no detalhe, certo? No detalhe de cada um desses pacotes de preço. A tabela de preço fica extremamente simples. Na verdade, a gente vai ter uma tabela só, né? No Amazonas, quantas tabelas a gente tinha? A gente tinha 3 vezes 3, né? 9 tabelas, correto? Aqui a gente vai ter uma única tabela, tá? Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho, tá? E aquelas associações de pacotes que estão, por exemplo, Oi TV Mix, você faz associação, Oi TV Mix HBO, Oi TV Mix Telecine, Oi TV Mix Cinema, que é a soma dos dois, Oi TV Mix Futebol, Oi TV Mix Futebol Cinema, correto? Então, esses pacotes também terão aí, a gente vai, ainda hoje, falar de cada um deles no detalhe, inclusive com preço. Correto? Pra gente, e quando a gente fala da degustação, né? Volta aqui um pouquinho, né? Quando a gente fala da degustação, onde o cliente assina o Oi TV Livre HD, né? E ele recebe um determinado pacote pago por 3 meses, o pacote pago que ele receberá é justamente o Oi TV Mix. O plano Mix, tá? Não é o Start, não, é o Mix. Então, para a gente anunciar, para a gente falar com o público, para a gente usar as mídias, a gente vai usar o Start até pelo preço, né? E por ter alguma coisa melhor que a concorrência. E na hora de oferecer a ele, né? Se ele não optou de início por um pacote pago, a gente vai liberar, ou vai liberar o Mix HD. Ô Fortes, e como você falou, o Oi TV Ligado, que era no satélite Amazonas, Oi TV Ligado, os canais abertos, ele passa a se chamar agora, nesse modelo novo, Oi TV Livre HD. Tá bom? Então não está mais errado falar nesse modelo novo, Oi TV Livre. Tá certinho, tá? Oi TV Livre HD, hein, pessoal? Importante esse detalhe aí. Aqui, gente, a gente tem uma análise aqui que é legal entender, né? Para a gente acompanhar os próximos slides. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui agora é mostrar a Oi, em termos de importância da quantidade de canais, da relevância dos canais, da qualidade de imagem e de preço, né? Eu acho que esses 4 itens, né, você explica todo o universo Oi, toda a novidade e, o mais importante, compara com a concorrência, né? Que não basta, o Yuri frisou muito isso, não basta a gente só conhecer a Oi, tem que conhecer a concorrência, né? E, obviamente, que essas coisas mudam, né? Então, a gente tem que estar no dia a dia acompanhando isso. E vai mudar na própria Oi também, que melhorias pode ter certeza que não vão parar por aí. Então, vamos começar com a quantidade de canais, né? Então, aqui a gente tem canais abertos, pacote mini básico, pacote básico. O que a gente está chamando de pacote mini básico? É o Start. E o que é o pacote básico? É o Mix, né? Então, quando você pega Oi, Livre HD, 54 canais, não 50, aqui está 50, desculpe a nossa falha. São 54 canais, incluindo os 24 canais de rádio. Então, 30 canais de TV, 24 canais de rádio, sendo esses 30 canais de TV, 5 canais HD, né? 5 canais HD, os abertos. Sky Livre hoje está com 42, Claro Livre, os 2 principais concorrentes em DTH, né? Nossa tecnologia, 45, correto? No pacote mini básico, então a gente tem o Start, né? O Start são 104 canais no total, somando aqueles HD, somando os de música, somando o rádio, somando os abertos, somando os SD, dá 104 canais. O Skyfit, que seria o concorrente direto nosso no pacote mini básico, ele tem 91 canais no total, correto? E o Claro, Fácil, tem 97 canais no total. Certo? Essa é a primeira comparação. E aqui no básico, né, que seria o Mix da Oi, tem 147 canais.
O Skylight, que seria o equivalente, 126 canais. E o Claro Essencial, 127 canais, né? Então, aqui o quesito, aqui o fator aqui é quantidade de canais, tá? Gente, esse material todo depois vocês vão obter, tá? A gente vai fornecer para vocês, mas não nesse formato, num formato de apresentação para o lojista. Tem materiais aqui que a gente é só nosso, não vale a pena a gente comentar com o lojista. É até estratégico, certo? Mas o que a gente pode passar para o lojista vai chegar na mão de vocês. Eu diria que no máximo amanhã ou depois da manhã o Felipe está colocando no CIG. Certo, Felipe? Certo. Muito bem, o que mais? O outro fator, relevância dos canais. Tá? Vamos lá, na relevância de canais. Os campeões de audiência em televisão por assinatura estão na Oi TV. E quando a gente pega esses campeões de audiência em televisão por assinatura, o primeiro canal que aparece em destaque é a Globo, né? Então a Globo é um canal aberto e é campeão de audiência em televisão por assinatura. Então tem que se render. Então é inquestionável que a Globo é importante nesse projeto, né? E no caso do Livre, então todos esses canais aqui, Globo, Record, SBT, Bandeirantes, estão lá em HD, a Rede TV também, correto? E no Start tem todos esses canais, com exceção do Sport TV, mas tem o Sport TV 2, certo? E no Mix HD, que é o pacote básico nosso, tem os 10 canais de maior audiência em televisão por assinatura, né? E no Oi Total também tem os 10 canais. Então aquele conceito que a gente explorou muito, de que o pacote de entrada é um pacote completo, aqui, de certa forma, não foi esquecido. Esse conceito não foi esquecido. Pacote de entrada ou pacote básico tem todos os canais de maior relevância em televisão por assinatura. Os mais assistidos em televisão por assinatura. Certo? Um outro quadro que mostra a relevância dos canais. A Globo. Né, gente? Cada uma dessa linha aqui é o nome de uma regional, né? A Globo, mais do que qualquer outra emissora, ela trabalha com regionais. E o que tem diferente quando um canal regional? É propaganda e alguns programas regionais, né? Então nós teremos Globo no Alagoas, em Amazonas, na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, no Espírito Santo. Enfim, cada uma dessas linhas é uma Globo, né? Em resumo, né, a gente pode dizer que tudo que é amarelo, né? Tudo que é amarelo são áreas onde tem Oi, e tudo que é cinza também tem Oi, né? Tudo que é amarelo são áreas onde tem Oi, e tudo que é cinza são áreas onde tem Oi. O Yuri já passou, né, Yuri, para os regionais, a relação de cidade por cidade, correto? Mas tem também um site da própria Globo, que depois, num outro material aqui, mais para frente, a gente vai falar para vocês, que é um site muito legal também de enxergar cidade por cidade, tá? Onde pega a Globo, onde não pega a Globo. Correto, gente? Vamos lá. Ainda dentro da relevância, né? Então nós temos 2.060 cidades que tem Globo apenas na Oi. 2.060, gente. A gente tem mais ou menos 5.500 municípios, 5.400 municípios, certo? Então é quase 50% dos municípios brasileiros com Oi pelo line-up com Globo pelo line-up da Oi. Tem municípios aí que eu imagino até que não pega Globo nem com Bombril, certo? E nem Fortes, com antena externa, nada. Detalhe, esses 2.000 são exclusivos da Oi. Esses 2.060 ali, ó, apenas na Oi tem a Globo. Então vocês vão poder, DTH, vocês vão aproveitar aí ao máximo, explorar essas regiões. Se somar onde a concorrência tem também, ultrapassa 3.000 cidades. É mais que a metade aí de cidades do Brasil, né? Só Globo, só Oi. Oi e concorrência, somando dá as 3.000 e poucas aí que tem Globo, correto?
Então isso aqui a gente está sozinho, né? Então, obviamente, qualquer planejamento, qualquer trabalho para executar, a gente tem que priorizar isso daí, né? A figura do multiplicador, ele tem que ter lá uma planilha sabendo quais são essas cidades, né? Dá foco nessa. Essas cidades, mais do que nunca, ela tem que ter um lojista, tem que ter um representante que não pode ficar para um segundo plano, tem que ser já, tem que ser amanhã, saindo daqui, correto? O que mais? Ainda dentro da relevância, né? Ainda dentro da relevância. Agora sim, Cavion, quantidade de canais HD. Então, se a gente pegar canais abertos, né? A Oi tem 4, a gente pode considerar o quinto, que é a Rede TV, correto? Então, são 4, né? Que aqui ela deu relevância aos 4 de maior audiência. A Sky Livre não tem nenhum, e a Claro Livre não tem nenhum em HD. E nem vai ter, porque o equipamento também não é HD, correto? Ah, quando vai ter? É essa história que a gente fala. Estamos na frente. No mínimo, considerando os dois concorrentes, a gente deve ficar na frente por pelo menos um ano, né? Existem aí mais do que especulações dizendo que também terão outros satélites por parte do concorrente, mas até lançar satélite, até botar ele em funcionamento, até reorganizar o Red-End, isso aí vai mais do que um ano. Então, a gente saiu na frente um ano, né? Esse ano a gente tem que se aproveitar, né? Tem que se reestruturar, organizar definitivamente a nossa rede e buscar os resultados com ela, né? Quando a gente fala de mini básico, de novo, o Start, né? O Start, o Fit e o Fácil, né? Então, 12 canais em HD. No Fit, 0. No Claro, 0. No Fácil, 0. Então, não tem canais HD nos chamados pacotes mini básico aqui, né? Quando a gente fala de básico, né? No básico, que é o Mix, né? 32 canais em HD. 32 canais em HD. Na Sky, continua 0. No Fácil, da Claro, continua 0. Certo? E quando a gente fala de avançado, né, que tem sido toda a filosofia da concorrência, né, de supervalorizar os pacotes tops, né? Ponto adicional, até ela facilita para esses pacotes tops, né? Na Oi, no total, hein, gente? Isso sem falar de cinema, sem falar de cinema, futebol, né? No total tem 41 canais. No Sky Mix tem 18 canais. E no Família da Claro tem 23 canais. Correto? Se a gente considerar aqui o total cinema futebol, então dá soma mais 12, mais 14 canais. Então dá 55 canais. Correto? Aqui na Oi. Né? Que é o limite de HD hoje, né? Isso não quer dizer que não terão outros, mas hoje a quantidade máxima está nos 55 canais. Bom ou não? Excelente, né? Não tem igual, né? Não tem igual, né? E por um preço, né? O preço referencial que a gente quer criar na cabeça do cliente é o R$ 29,90, certo? Ele associar o R$ 29,90 com o R$ 399, com pacotes completos de excelente tecnologia, não tem para ninguém. O que mais? Dentro da relevância, alta definição nos pacotes de livre, né? Então tem aí 1, 2, 3, 4, e tem a Rede TV que a gente pode considerar aqui também, tá? Então são 5 canais, tá? E preço, né? Então vamos dar uma pensada em termos de preço. Então a gente compara aqui o Start, o Mix e o Total, né? Então como que começa o Start? Começa com R$ 29,90. Em quanto tempo fica esse preço? Fica nos 13 meses, né? 13 meses a R$ 30, que é o desconto, dá o valor aproximado do equipamento 399, correto?
Depois, no 14º mês, passa para R$ 59,90. Todas aquelas continhas que a gente fazia, e a gente sempre falou isso, se quer vender e se o cliente começa a colocar objeção, tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta quanto que ele paga no ano, em 2 anos, e tem que fazer a conta de quanto sai por canal. Todas essas continhas, né, que a gente fazia no SD, aqui está valendo. E pode ter certeza que a gente ganha em todas. No SD era metade do preço. Aqui não chega a metade. Mas aquele número que o Cavião falou, de 30% a 40%, é extremamente pertinente. É mais barato? Sim. Tá? Principalmente quando a gente compara galhos com galhos, né? É que, às vezes, a concorrência gosta de comparar o preço dela com um outro pacote do concorrente, e não é, tem que comparar pacotes similares, né? No mix, então o preço começa com R$ 49,90, correto? Começa com R$ 49,90, 14 meses depois ele vai para R$ 79,90, certo? E no total, né, gente, 41 canais HD, 174 canais no total, né? No total, ele começa com R$ 69,90 e depois ele sobe para R$ 99,90. É menos de 40 centavos por canal no 14º mês. Né? Menos de 40. Outra coisa importante da gente comentar é que, no caso desses preços aqui, obviamente, quando eu falo esse preço, já está incluso o rebate, né? E por isso que depois sobe para R$ 59,90. E esse preço, gente, vale. Por que não tem 3 tabelas mais? Porque esse preço vale tanto para o cliente que é chamado 1P, né? Ou seja, ele está adquirindo aquele serviço de televisão, como o cliente que já tem o fixo, que tem o Velox, ou mesmo a Oi Conta Total, correto? Então o preço é único, né? E o que vai mudar de preço aqui é se ele optar por boleto. Aí, se ele optar por boleto, basta somar R$10 aqui nesse preço, né? Então, por isso que a tabela é única, né? É só entender essa tabela. Quer saber a tabela para boleto, soma R$10 e pronto. Acrescenta R$10 e está feito o preço. O que mais? Hoje, né, a Oi, então, tem como foco o HD, não só a Globo, mas os outros 4 canais. Então, quando a gente fala que eu tenho 4 canais abertos, 5 canais abertos em HD, eu estou incentivando a venda do equipamento e, obviamente, a adesão no Oi TV, Oi TV Livre HD, correto? Junto com isso, para incentivar a aquisição do pacote, esse cliente automaticamente ganha 3 meses do plano básico, que é o Mix HD, correto? E ele tem a opção de migração com rebate a qualquer momento, sem limitação de prazo, né? Só que a gente não deve e não quer ficar focado só nessa fase aqui, né? Essa fase aqui eu diria que é um último recurso, né? Então o cliente realmente entende que não é agora, o orçamento dele não dá para acreditar, para encarar a aquisição de um pacote pago já, porque de repente ele está pagando o equipamento. Então não dá para focar isso nesse momento, né? Tá bom, então a gente libera o Oi TV Livre HD e por 3 meses ele ganha a degustação do Oi TV Mix HD, correto? Mas o cliente que se interessou, você entrou com ele no processo de venda de pacote pago, né? E para incentivar, né, esse ato, né, a Oi vai liberar no primeiro mês o Telecine grátis. Então ele chegou lá na loja, comprou o equipamento, né? Você entrou num processo de venda de pacote e ele adquiriu um pacote pago, né? Ele leva de graça por 1 mês o Telecine. Correto? É bom ou não? Os Telecines. 6 Telecines
em HD, correto? Os telecines, correto? Não merece palmas isso, gente? Bem, daí você fala assim, mas por que eu vou vender? Por que eu vou vender um pacote pago se eu posso dar para ele um pacote pago por 3 meses? Né? Parece que a gente cria para a gente mesmo uma incoerência. Né? Por isso que a gente, nos treinamentos, tem batido muito na tecla aí de que o que o cliente precisa. Né? A grande metodologia da venda do pacote pago é você descobrir a necessidade do cliente em termos de programação. Então, aquele cliente está querendo futebol, aquele cliente está querendo HBO, aquele cliente está querendo combate, por exemplo. Né? Ou outros canais que, de repente, não estão no mix, mas está no total. Então, a ideia é justamente entrar nesse detalhe, né? Por isso é importante de conhecer programação por parte do vendedor, né? Entrar nesse detalhe e realmente fazer uma oferta para o cliente daquilo que ele precisa. E à medida que eu faço uma oferta daquilo que ele precisa, nem sempre o que ele precisa é apenas o mix. Então, ele precisa do mix, mais um telecine, mais um HBO, mais um combate, correto? Então, ele precisa de um universo muito maior em termos de programação. E daí não cabe a gente ficar restrito a nossa conversa nessa primeira situação. Eu tenho que partir direto para a venda do pacote. Então, eu não uso essa cartinha na manga. Né? A degustação a gente tem que usar com uma carta na manga, como um coelhinho dentro do chapéu, né? Que se o cliente estiver dando tchau para a gente, né? Fugindo em definitivo, daí eu faço o uso dela. Né? Mas o foco realmente é aqui. E nesse foco aqui, você pode falar para ele, olha, telecine, de graça, 6 canais, HD, por 1 mês. Certo? O que mais? Vamos dar uma comparada? Olha lá, o Start, que é o pacote de entrada, né? O pacote de início, R$ 29,90, 14º mês, R$ 59,90. Skyfit, R$ 39,90, 13º mês, R$ 49,90. Certo? Claro Fácil, R$ 39,90, 7º mês, R$ 59,90. GVT, o Super HD, com 54 canais no total e 10 pagos, R$ 69,90 do primeiro mês em diante. Não tem mais esse preço aqui? Aí, legal. Tá ligado? Parabéns. Né? Tá acompanhando no dia a dia. Né? Muito bom. Então, direto, R$ 49,90 desde o começo aqui. Né? Você tem razão, tem razão. Tanto é que a propaganda deles está em cima disso agora, né? É R$ 49,90, não é promoção. Eles subiram e fizeram uma propaganda dizendo que não é promoção. Ó, subimos, aguenta nosso preço mais caro e fiquem quietos e não reclamem. Né? É mais ou menos isso a propaganda. E é bom, viu? Porque a Gisele está aqui, né? Que mais? Dentro do preço, ainda do quesito preço. Daí já o mix. Vamos comparar então o mix. R$ 49,90, 14º mês, R$ 79,90. Skylight, 65, 13º mês, R$ 79,90. O essencial da Claro, R$ 54,90, R$ 79,90 no 7º mês. E o Ultra HD GVT, R$ 99,90. Correto? 14º mês, o dele no 13º e no 7º, só que a composição é diferente, né? Daí alguém pode falar, mas por que vocês põem isso então? É porque a gente tem que buscar um canal mais próximo, né? E esse pacote mais próximo, o nosso é bem melhor, né? Então, quando a gente fala assim, composição de pacote e preço muito melhores, também está valendo nessa nossa fase do projeto. Quando a gente já falava isso antes,
está valendo isso agora também, né? Vamos lá, 2014, né? Copa do Mundo, né? Então tá lá, Brasil. Vocês conhecem essa bandeira aqui ou não? O que será que tem essa bandeira aí, né? Já havia falado de uma empresa chamada Portugal Telecom ou não? Né? E tá lá. Aí vamos brigar com a NET, com a Itália, com a Espanha, com a Argentina, né? Vai ser 6-0 gol de mão, mas não vamos ganhar, né? E a briga vai ser boa, né? E a gente vai fazer de goleada, né? Os produtos são os melhores, as melhores tecnologias, né? A melhor tecnologia, o melhor serviço, né? Guarda bem na cabeça, R$1 por dia, né? Olha, gente, 399 dividido por 30 dá 1,33, né? Ó, com 2,33, com R$2,30, o cliente entra para a base e resolve o problema de equipamento e de programação. Com R$2,30. Ele paga R$2,30 no equipamento, não é isso? E no primeiro mês, né? E com sistema e canais em HD ainda. Canais em HD. 12 canais em HD, mais 5 canais em HD abertos, certo? Quando a gente fala aqueles números de HD da Oi, né, que é 12, que é 41, a gente está falando só os pagos, né? Sempre os abertos a gente está tratando à parte, né? A gente está jogando o mérito para o pacote Oi TV Livre HD, correto? Bem, é isso aí, né? É bom ou não é bom? É bom ou é ótimo? Tá? Então dá para cumprir as metas lá, os objetivos lá definidos? Como é que é o mesmo objetivo de conversão? 50%. E quantos pacotes pagos a gente vai fazer no ano? 100 e quanto? 126 mil. E daí, Kleber, nós vamos transformar o canal de 5% de participação em quantos por cento? 15%, né, gente? Eu acho que esse número vai ser baixo, vai ser mais, né? Vai ser mais, mas vamos começar, vamos pensar nesses números, né? Se cada um tem esses números como objetivo dentro da sua região, inclusive, fica mais fácil da gente mensurar, da gente medir, da gente ver como é que o nosso trabalho no dia a dia está avançando, correto? Brasília é um pouco diferente, Distrito Federal é um pouco diferente, tá? Todas as regiões, não é cidade especificamente, são cidades satélites, né? Todas as regiões que estão dentro do Distrito Federal vão pegar a Globo de Brasília, tá? Agora, por exemplo, vou dar um exemplo de lá. Sei lá, Cidade Ocidental, Valparaíso, já é Goiás. Essas regiões está no estado de Goiás, está próximo a Brasília, mas está no estado de Goiás. Essas regiões não vão pegar a Globo local. Tá bom? Então, tudo que é dentro do Distrito Federal vai estar dentro dessa questão que eu falei. Fora do Distrito Federal, não tem acesso à Globo. Agora, do Goiás, tem as cidades que o Fortes falou, que inclui Goiânia e outras várias cidades que estão cobertas pelo sinal da Globo. Tá certo? Ponto adicional. Vamos lá. Vamos esclarecer isso para a gente não ter a confusão que nós tivemos no Oi TV Ligado. Tá? Um cliente pode fazer vários pontos de Oi TV livre? Pode? Pode. Tudo bem, não tem problema. Mas eles têm vínculo entre eles? Não. Se quiser chamar de ponto adicional no Oi TV ligado, tudo bem. Tá bom? Agora, para chamar de ponto adicional de verdade, porque qual é o conceito de ponto adicional no nosso caso? Não tem custo de mensalidade. Aí a gente tem que partir para um pacote pago, qualquer um que seja o Start. Mas aí encaixa no conceito de ponto adicional sem custo. Porque o Oi TV Livre já não tem custo mesmo, então não encaixa nesse perfil ou não é nenhuma vantagem. Agora, pacote pago, ponto adicional, custo de mensalidade zero, aí sim é um pacote pago, tá? O Sérgio perguntou, o Sérgio aqui da Tasso, distribuidora, perguntou se continuarão os 2 satélites. Resposta breve, porque esse é um assunto que a gente quer detalhar à tarde, tá? A partir do dia 10 de abril,
a gente pode iniciar as habilitações na maior parte do Brasil, certo? Na maior parte do Brasil. As áreas onde tem Globo no Amazonas, são 9 regiões, né? 9 regiões. São 9 regiões, por exemplo, sul de Minas Gerais, Espírito Santo, algumas dessas regiões, que depois a gente vai detalhar, elas vão ficar por uma segunda fase. Essa segunda fase seria agosto desse ano, tá? O mês 8. Mas segura as pontas que tem mais detalhes para passar a respeito disso, tá? Até a questão da migração, do estoque que tiver no campo, são assuntos que a gente vai falar numa sessão que a gente chama de política de imigração. Pessoal, para simplificar o processo, vocês viram que os valores valem para todos os clientes, tá? Não tem mais diferenciação, entre clientes que têm Oi Fixo ou Velox. Os valores que a gente apresentou são iguais para todos os clientes. Ninguém vai se sentir menor ou pagar diferente, senão a gente entra naquela série de tabelas que o Fortes falou. Aí o preço muda, aí fica uma confusão. Só para vocês entenderem, pessoal, para o lojista explicar o preço do modelo atual que a gente está hoje, ele praticamente não dá conta, visto que cliente que tem fixo e paga no boleto é um preço, cliente que tem fixo paga no débito é outro, cliente que não tem fixo é outro valor. Vira uma confusão na cabeça do pessoal. Então, o que a Oi fez? Simplificou a precificação para facilitar ele aprender a lidar com isso. Depois, a Oi deve estudar alguma coisa, mas por enquanto, vamos trabalhar com preço assim, que facilita o lojista explicar para o consumidor, tá? A explicação fica melhor. Funciona assim, pessoal. A degustação, ela está valendo 3 meses, não muda nada. Agora, se o cliente resolver assinar já e dispensar a degustação, ou seja, trocar a degustação por uma assinatura imediata, ele leva o Telecine, os 6 canais Telecine em HD, para compensar isso que ele não vai ter, que seria a degustação. Então, assim, ou a degustação ou o Telecine numa assinatura imediata, tá bom? Entendido? É um incentivo. Deixa eu dar uma clarificada nisso, porque tem multiplicadores novos aqui, talvez o pessoal fique boiando na história, então vamos lá, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou pedir para o Gustavo e para o Cavion, é uma solicitação, tá bom? Hoje o negócio funciona assim, na minha casa tem 3 TVs. Eu quero partir primeiro para o ligado, né? Ou para o livre, para que eu faça a degustação. Então tem na sala, nos 2 quartos lá na televisão, eu vou comprar 2 Oi TV Livre HD, tá, Cavion? Um para a sala e um para cada quarto. Depois da degustação eu vou ver se eu vou assinar ou não. Hoje esses contratos são independentes. Não existe, teoricamente, no sistema pontos adicionais do livre. Quando eu faço a migração eu assino um pacote, meu ponto da sala, que é o principal, entra, eu preciso cancelar os do quarto, o Oi TV ligado do quarto, para transformar esse cancelamento em ponto adicional daquele equipamento que está na sala. Se a Oi mudar um pouquinho o sistema e criar ponto adicional do pacote Oi TV livre, na hora que eu migrar o meu principal, ele já puxa os adicionais automaticamente.